A OAB, depois de anos dormindo em berço esplêndido, acordou, pediu o fim dos inquéritos. Dos inquéritos não, do inquérito das fake news. Os outros você pode manter. Aqui só pra vocês verem como os principais jornais do país narraram, a OAB pede ao Supremo fim do inquérito das fake news e fala em tom intimidatório. O que a Folha resolveu destacar na manchete. Em subtítulo, entidade critica elasticidade excessiva da investigação instaurada em 2019 pelo Toffoli. Apuração sobre o vazamento de dados é incluída por Dom Pedro III como desdobramento do inquérito. Já o Globo noticia. OAB pede a Fachin fim do inquérito das fake news, natureza perpétua. Investigação sobre a relatoria de Dom Pedro III começou em 2019 por iniciativa da própria corte para apurar ataques a ministros, mas passou a englobar outras apurações. Aí, olhando, teve o fato. Tá, beleza. E aí? Pediu, vai acontecer alguma coisa? Fachin vai fazer alguma coisa? O que a imprensa achou disso? Vamos olhar as análises, começando aqui pela Bridge do lado do Estadão. O pedido do OAB tem força para encerrar a era do inquérito das fake news no Supremo? Talvez foi a terceira análise do vídeo de hoje, é a terceira menos pior. Os 7 anos de tramitação do inquérito das fake news deram ao Supremo uma ferramenta perene para se proteger de ataques. Será mesmo que esse inquérito, em algum momento, era para se proteger de ataque? Ou era para causar interferência política? Aqui já tem um ponto que eu vou discordar dela. Também alçaram o relator Dom Pedro III ao protagonismo político? Não sei. Obviamente, se não fosse esse inquérito, ele não ia ter tanto destaque, mas o que o alçou ao protagonismo político foi a própria imprensa, que viu essas ações e aplaudiu, e o tratou como o herói da democracia. E também os seus pares. Tanto no PT, né, os pares dele no PT, os pares dele nos próprios Supremos, os pares deles na classe política, né? Porque os iguais se atraem. Se for um instrumento relevante na defesa do Estado Democrático de Direito e suas instituições, a investigação também seria a corte no mapa da polarização eleitoral vivida no país nos últimos anos. Não foi importante. Não teve nenhuma defesa de Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, teve a violação do Estado Democrático de Direito. E essa é a terceira análise menos pior que temos hoje, para você ver o nível da imprensa brasileira. A partir de março de 2019, o inquérito passou a servir de balcão para o registro e apuração de todo e qualquer ataque à corte e seus integrantes. No início, parte dos ministros criticou o inquérito, especialmente devido à forma atípica que foi instaurado. Com o passar do tempo, o caso passou a ser visto pelos integrantes do tribunal como esteio da democracia e de si mesmos. Uma ala do Supremo discorda da decisão de Dom Pedro III de manter o inquérito aberto por tempo indefinido. Ainda assim, nos bastidores da corte, a análise é que não há maioria de votos favorável ao encerramento do caso. Veja só, você tem hoje 10, a vaga do Barroso não foi preenchida pelo Messias, então você não teria ainda, na concepção de hoje, eu acho que nesse caso, meu achismo, acho que se tivesse 5 votos, passava, não sei se nesse caso teria o voto de Minerva do presidente Fachin pelo arquivamento. Mas vamos botar, eu acho que não tem nem 5 votos em tese. Vou botar, não tem nem 5 votos, né? Quem seria favorável a fechar? Tem nem 5. Nem 5. Ainda assim, uma discórdia, não tem votos. Tem mais, ainda mais, né? Um eleitoral de conflagração política pela frente. Há no tribunal quem defenda a permanência do inquérito, ao menos até o fim do ano. Hoje a corte vive um clima de beligerância, a partir da crise em torno aí do Banco Master. Aliados de Toffoli não gostaram da solução que deram aí, né, pro caso, tirar o Toffoli, tudo que vocês viram, e nos bastidores criticaram o Fachin por ter encampado a iniciativa. E Dom Pedro III está no time Toffoli, não acho que nem precisa avisar. Nesse cenário, chegou nesta segunda, dia 23, às mãos de Fachin, o ofício em que a OAB pede o arquivamento do inquérito das fake news. A entidade argumentou que o momento nacional recomenda a contenção, estabilidade e compromisso ativo com a pacificação institucional e acrescentou: o Brasil não suporta mais viver sob tensão permanente e a naturalização do conflito entre instituições e atores públicos tem produzido desgastes progressivo na confiança social e da autoridade constitucional dos poderes. Diante do ofício do AV, Fachin tem algumas alternativas. Fachin pode registrar o pedido como ação autônoma, pode inserir no inquérito das fake news como recurso e pode ainda manter como um ofício mesmo. Até o fim da tarde desta segunda, ganhava a terceira opção. Uma coisa que eu já falei algumas vezes ao longo dos anos é que um dia esse inquérito será arquivado. E quando esse inquérito for arquivado, ele será arquivado e pronto. Vocês nunca saberão o que esteve dentro desse inquérito. Nunca saberão. Pode reclamar, pode chorar, pode falar sendo pessimista. Ninguém nunca terá acesso ao que ocorreu dentro desse inquérito. São os dias mais tristes e trevosos da República Brasileira. Ninguém nunca saberá. Eles continuarão repetindo que foi importante, democracia, fake news, criminosos, e vocês nunca saberão quais foram os tais crimes, quem foram os tais criminosos. E eles vão continuar repetindo isso eternamente. Talvez daqui a 20, 30 anos, depois do arquivamento, com as pessoas que já não mais vivas, aí talvez se abra essa caixa de Pandora. Não vai abrir. Talvez ela tá velho. 60 anos de idade quando abrir essa porcaria. Por outro lado, o ideal seria o Fachin submeter o questionamento do AB à votação em plenário. Eu acho maravilhoso também. Votação televisionada. Marca para começar às 8 da noite. A gente pede pro Jornal Nacional, né, interromper aí o dia, fazer uma transmissão ao vivo e ver como cada um vai votar.
Para se livrar do incômodo, que pode resultar em mais um elemento de atrito com o grupo de Dom Pedro III, Fachin pode simplesmente arquivar o pedido com o argumento de que o instrumento jurídico usado pela ordem não é o mais adequado para encerrar o inquérito. E ninguém sabe como encerrar também. Por fim, arquivar o inquérito a partir de um pedido da OAB soa pouco provável, diante da redução gradual da relevância política da instituição nos últimos anos. Hoje, houve tentativas de encerrar o inquérito em alguns momentos. Eu não lembro quando. Antes dos ataques à sede dos três poderes, Dom Pedro III tinha planos de fazer isso. Tinha. A avaliação do tribunal era que o ambiente político estava mais tranquilo depois que Bolsonaro deixou o poder. Bolsonaro mudou depois do 8 de janeiro. No fim do ano passado, ministros defendiam em caráter reservado o arquivamento do inquérito. A avaliação é que o Supremo deixaria de ser alvo da polarização política depois da condenação em prisão dos acusados de tentativa de golpe. Aí veio o caso do Banco Master. Hoje, mesmo ministros que divergem de Dom Pedro III no plenário e na visão ideológica acham pouco provável que o pedido da OAB alcance o efeito desejado, ao menos neste momento. Porque a maioria do Supremo está comprometida com o PT, com Lula, com o establishment, com o Toffoli, com o Moraes, com o Flávio Dino, todo mundo. Estão todos juntos. Para minha surpresa, José Eduardo Cardoso, ex-ministro aí do governo Dilma, falou que a OAB cumpre seu papel ao pedir fim do inquérito das fake news. E tem uma informação relevante que trouxe foi a Daniela Lima, de que o PT está tentando se descolar e vai dar. Eu deixei para falar isso depois pra você entender. Por que o PT quer se descolar do Supremo? Tentar, né? Que vai ser impossível. Os advogados do Brasil estão cumprindo seu papel institucional, ou seja, eles estão diante de um inquérito que se prolonga há muito tempo. Então, estão pedindo um encerramento. A OAB fez bem em dirigir a petição. Cabe agora ao Supremo avaliar isso. Não vai avaliar, não vai arquivar. E essa crise vai continuar aumentando. Uma crise que o PT está no centro, que a Globo está no centro, que os jornalistas estão no centro. A segunda análise menos pior que eu separei para hoje foi do William Vac. A OAB escancara desgaste do Supremo com o inquérito das fake news sem fim. Segunda entidade, inquérito, produziu desgaste progressivo da confiança social e da confiança na própria corte. Aí de lá, 7 anos sem nada para acabar. Ei, acho. Nasceu em contexto excepcional, admite a OAB, contexto de confronto político aberto entre executivo e o judiciário, mas acabou virando instrumento de exceção. Acabou. Ele começou sem ser um instrumento de exceção, Ele só se perdeu no final. Durante 7 anos estava ok. Quando perseguia Bolsonaro e seus apoiadores, era democracia. É agora que virou exceção. Não é essa a palavra que a OAB emprega, embora a entidade admita que do jeito que foi tocado, o inquérito das fake news produziu desgaste progressivo da confiança social, confiança na própria corte e, portanto, seria a hora de encerrar a investigação. Surgem então 2 perguntas. A OAB levou 7 anos para constatar que o inquérito secreto, sem data para acabar, configurou em várias situações abuso de poder? Levou 7 anos? E como é que nesse inquérito... E como é que esse inquérito vai acabar, Sei que ele vai acabar. Como é que vai ser? Vai arquivar? Vai por boa vontade? Vai levar pro plenário? Vai fazer como? Ninguém sabe. Após anos endossando a maneira como Dom Pedro III conduziu esse instrumento excepcional, os colegas dele no Supremo Futebol Clube começam a duvidar da sabedoria política dessa conduta. Principalmente agora que, na figura dele, o inquérito de causa perpétua e o escândalo do Master se misturaram em uma só figura, e na pior crise da própria instituição. Traduzida em uma frase da própria OAB, defesa da democracia é o respeito ao processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à liberdade de expressão. Pelo jeito, a OAB acha que faltou tudo isso no inquérito das fake news. Quem fez a análise menos pior de todas na imprensa, do que eu parei pra ler, olha que eu li os textos na Globo, Estadão, Folha, veio toda essa porcaria, foi o Mário Sabino. Foi o único, realmente honesto nas suas análises, que, além de falar que o inquérito, a AB falou isso, ele coloca o dedo na cara do AB. O William Vac colocou, Levou 7 anos pra acordar. Mas o Mário Sabino foi além. Foi o único que realmente colocou o dedo na ferida. Assumiu, baixou a aura nele de bolsonarista e falou, não, vou ser honesto. O Supremo não pode ser cúmplice de um ministro intimidador. Já meteu logo a chamada pé no peito. Aí começa. A OAB enviou um ofício ao Fachin, no qual pede o fim do inquérito das fake news. A OAB, um dia gloriosa no combate ao arbítrio, externa extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração e quer que sejam adotadas providências voltadas à conclusão dos chamados inquéritos de natureza perpétua. Muito bem, finalmente a OAB se manifestou sobre a barbaridade, mas há um problema no ofício. Obrigado por falar isso, Mário Sabino. Ele fala em alto e bom tom. A entidade, a OAB, reconhece a legitimidade inicial do inquérito das fake news ao dizer que, aspas, é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em um ambiente de grave tensão institucional marcado por ataques reiterados à honra e segurança de ministros da Suprema Corte. O que é um absurdo. Balela, conversa fiada. O único jornalista da imprensa que fala, cara, o inquérito tá errado desde quando começou e a OAB coaduna com isso foi o Mário Sabino. Do consórcio. Da direita não conta, do bolsonarismo não conta. Tô falando de do consórcio. No documento, a OAB acrescenta aqui, justamente por se tratar de solução institucional extraordinária, concebida para responder a circunstâncias igualmente extraordinárias, sua condução e permanência no tempo reclamam cautela ainda maior. É preciso que se repita.
assim como os atos institucionais extraordinários da ditadura militar nunca foram legítimos, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, o AI-6, que é o inquérito das fake news, e o AI-7, que foi a mudança lá do chamamento do impeachment. Também jamais houve licitude nessas soluções institucionais extraordinárias concebidas para responder a circunstâncias igualmente extraordinárias que o Supremo inventou a partir de 2019, ofendendo os princípios constitucionais que deveriam reger o Brasil. Afirmar que a democracia brasileira não dispõe de mecanismos legais suficientes para combater ameaças circunstanciais e que, por isso, era preciso encontrar atalhos inconstitucionais, isso é discurso falacioso de gente oportunista. Temos um bolsonarista infiltrado. Mário Sabino teve seu dia de bolsonarista. Não chegaríamos no ponto que estamos hoje se a imprensa não tivesse apoiado. E o próprio Mário Sabino não tivesse tido o comportamento que ele teve. Agora ele acorda. Agora. Mas lá atrás, ele apoiou toda essa porcaria também. A turminha dele lá do antagonista, que ele era dono, Cruzoé, apoiaram e trabalharam em prol de toda essa patifaria. Aí agora ele fala isso. Vocês já imaginaram que o Jornal Nacional fizesse o verdadeiro juízo de valor da situação e botasse lá na boca do William Bonner, desde 2019, dia sim, dia também, William Bonner contando para as pessoas os absurdos que estão acontecendo. Não durava um mês. Um único mês. E ele fala, ó, esse papo do AB é papo mentiroso, chama a turma do AB de oportunista, destinado a amedrontar um rebanho de ingênuos. O reconhecimento de qualquer legitimidade no inquérito das fake news e nos seus assemelhados é deixar o caminho aberto para que a história se repita. De qualquer forma, a iniciativa tardia da OAB aponta para uma luz no final do túnel. E esperemos que a maioria dos ministros do Supremo caia em si para que saiamos deste período obscuro. O ofício é especialmente feliz ao reclamar a necessidade urgente de se voltar ao chamado leito constitucional. Tá lá um textão lá da OAB, eu nem vou ler esse textão chato. Sejamos ainda mais claros. A mais alta corte do país não pode continuar a ser cúmplice de Dom Pedro III, que há 7 longuíssimos anos vem usando em cada fake news, onde tudo cabe para cercear o direito à liberdade de expressão, decretar prisões arbitrárias, intimidar cidadãos, como fez na semana passada com o presidente Edalna Fisco. Ele passou a ser investigado por ter ousado criticar o tribunal pela perseguição movida a profissionais da Receita. Se antes, Dom Pedro III usava o inquérito no qual se coloca como vítima, investigador, relator e juiz para enjaular supostos golpistas, o ministro agora lança a mão da excrescência jurídica, inexistente até mesmo sob regimes muito autoritários, lá dos idos de 1940, para amedrontar quem dele exige explicações sobre suas ligações com o banqueiro do Master. E era previsível. A história ensina que o arbítrio nasce a pretexto de defender nações, povos, liberdades e morre inevitavelmente no lodo de interesses individuais que se opõem ao que ele se propõe a ser a defesa. É preciso sair logo dessa fase vergonhosa ou a democracia brasileira se tornará definitivamente um sistema de fancaria, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas já é assim. O Brasil já é assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui agora eu não sei. Não sei se o Pedro Doria ou a Mônica Waldvogel ganham o troféu do top bosta. Top bosta da imprensa brasileira. Eu acho que o Pedro Doria, tá? Dá pra ele aí, porque ele é sócio da Arminio Fraga. Isso aqui é como a Mafia disse, né? Se você não conseguiu explicar o significado da palavra canalha, eu trouxe um vídeo pra você, nunca mais você cai em dúvida. Isso aqui é o Pedro Doria personificando o significado de canalha. E o jurista Adriano Soares da Costa, um cara mais à direita, óbvio, fala assim, ó, observem o desnudado desses jornalistas. O Pedro Doria defende que, em nome do paradoxo da tolerância, sobre o qual nem criticaria aqui, vale a tudo, inclusive forçar a mão no espezinhamento das garantias individuais e dos direitos fundamentais. Diz isso com certa superioridade moral, porque os inimigos destruídos eram outros. Os inimigos a serem destruídos eram os bolsonaristas. Agora, em que a água bate no pescoço de todos? Não. Aí a Constituição vale. Essa tese é tão descaradamente cínica que avilta a inteligência de qualquer pessoa com 2 neurônios. Escute só. Pedro Doria. É muito mais de acordo do que de desacordo. O ponto fundamental é o seguinte, e essa é, quando você aponta a discordância fundamental, eu acho que já havia uma ameaça à democracia instaurada, sim, em 2019, e a partir dali eu acho que se aplicava o paradoxo da tolerância, que é você forçar a mão mesmo em algumas regras. Agora, isso quer dizer também, Lígia, que eu concordo com você que é uma forçada, que você está forçando a barra, que você está tensionando coisas que... dentro do... Aqui? Claro, sim, mas deixa eu só para amarrar aqui, são 2, 3 frases, Flávia. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte, é isso aí. Ali se forçou a barra em cima de direitos individuais e essa forçada de barra é, sim, um avanço em cima do alicerce de uma democracia. É que essa é a lógica do paradoxo da tolerância. Se você considera que você está ali, então às vezes você tem que fazer isso para defender a democracia. Se você não considera que você está ali, é claro que é simplesmente um avanço contra a democracia. Quer dizer, a gente sequer discorda da leitura de que é um avanço em cima de direitos individuais. O problema é que eu acho que se aplicava. E eu falo isso com certo embaraço e quase uma vergonha, porque eu acho que é um momento tão excepcional. É o único momento na minha vida em que eu vejo
na história do Brasil o paradoxo da tolerância sendo aplicável. Eu não quero parecer como aquele bando de gente, né, que fica na internet vendo o paradoxo da tolerância sendo aplicável a cada segundo por cada coisa que alguém fala. Eu acho que aquilo é um momento muito particular. Mas eu acho que se aplicava naquele momento. E essa eu acho que é a nossa discordância fundamental. E independentemente disso, a respeito das consequências, a gente concorda. Virou um monstro. Virou um monstro que está crescendo e que vai acabar tragando o tribunal e, de certa forma, põe também em risco a própria democracia. Fábio. Eu já disse que eu não quero ser político. Mas se um dia vocês quiserem me transformar em ditador por um dia, eu garanto pra vocês que eu vou dar um jeito no Pedro Doria. Eu vou dar. Ele vai assistir esse vídeo, eu vou olhar pra ele e sabe o que vai acontecer agora, né? Vai colher o que você plantou. Desgraçado. Ai. A gente não chegou aqui à toa. Não chegamos aqui à toa. Por isso que esse cara é sócio do Armínio Fraga. Ex-funcionário do Soros, do Armínio Fraga, né? Realmente, assim, ele administrava um dos fundos do Jorge Soros, um dos fundos de investimento do Jorge Soros. Surreal, cara. E acho que é justo, né? Porque é o paradoxo da tolerância. Como é que você vai tolerar o intolerante? O bolsonarismo é intolerante. Ele não nos enxerga como seres humanos. Nós temos que ser abatidos. Só que eu fiquei na dúvida. Quem que é pior? Se é aquele desgraçado do Pedro Doria, ou se é a Mônica Waldvogel? Que, veja só o que essa senhora faz. Escute só, esse aqui é um pouco mais longo. Até ouvindo juristas sobre isso ao longo de, quanto? 7 anos? 7. A natureza da coisa é complexa de explicar. Inquérito criminal, inquérito policial. Qual é a lógica? Que está no Código de Processo Penal e que está no mundo inteiro. Pega um fato pretérito, acontece um fato criminoso. Vai lá o delegado, vai lá o investigador, vai lá... Reúne indícios de autoria e materialidade criminal e manda para a Justiça, que joga para o Ministério Público. Isso é o caminho de um inquérito. Inquérito não é algo aberto que vai abraçando tudo que for acontecendo em relação a uma corte. Então, a própria natureza da coisa, a mecânica da coisa, até é estranho chamar de inquérito, porque o inquérito é isso que eu acabei de explicar desde que o mundo é mundo. A gente tem um sistema jurídico ali da década de 40, do Estado Novo. Então, aquilo é inquérito. Isso daqui pode se questionar, tem fatos passados, mas o que acontecer também entra nele. O que acontecer amanhã também pode ser que entre nele. Né? Você vê que começa a estar bem. Você começa a falar, o cara tá assim, ó, isso aqui não dá nem pra chamar de inquérito. Porque nem o que é inquérito descreve o que é isso daqui. Começa bem. Aí a top bosta da Globo fala, não, peraí que eu tenho que abrir a minha boca de latrina. Minha boca de esgoto para proferir mentiras. O plano coisa, por isso que tem o apelido de inquérito do fim do mundo, né? Exatamente. Do meio político. Não querendo relativizar o que você falou de ser a vítima, ser o acusado, claro que isso também é uma excrescência, mas a própria coisa é um inquérito. Essa coisa também é algo que os operadores se questionam. Plantado, tudo assim, submerso, né? Sob o peso de um sigilo e do controle de um único ministro. E a gota d'água é justamente o fato de que funcionários da Receita, antes mesmo que se concluísse a investigação administrativa, que é o normal, já tenham sido indiciados, né? Já tenham sido convocados, aliás, como investigados. E depois o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, por causa de uma entrevista, se transformar num investigado também. Quer dizer, então aí o arbítrio já começa a ficar cada vez mais sério. Quais são os momentos excepcionais? Acho que vale a pena, Léo, a gente voltar nisso, Vitor, que a OAB se refere. Quando foi aberto, havia algo excepcional. E isso já foi superado. Bom, então vamos olhar também o que era excepcional. Excepcional é que você tinha, dentro do Palácio, um gabinete do ódio que organizava um sistema de fake news para atacar o Supremo e atacar adversários do então presidente Bolsonaro. Esse gabinete do ódio tinha na sociedade, nas redes sociais, um esquema industrial de produção e divulgação de fake news. E era, digamos, sob o guarda-chuva do próprio presidente da República. Daí a dificuldade de fazer a polícia investigar, de fazer a polícia agir, de fazer o Ministério Público, o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agir, porque tinha um poder do Palácio Planalto. Isso foi totalmente superado. Vocês entendem isso? Ali o Brodinho em pé, sabe? Falando um absurdo. Cara, isso aqui nem inquérito dá pra chamar, velho. Nem inquérito dá pra chamar. Aí vem a desgraçada lá. Não, que eu excepcional, porque tinha um gabinete do ódio. Agora, vocês conseguem me apontar uma fake news criada pelo gabinete do ódio? Vocês conseguem me mostrar qual foi? Como é que essa fake news foi criada? Ela foi enviada pra quem? Pra Bolsonaro? E por quem? Quem foi o remetente? Aí, depois, como é que funcionou lá o esquema industrial de mentira das redes sociais? Como é que funcionava? O Carlos mandava o quê? Um e-mail a quem? Essa livre? Falou aqui, ó, partilha aí. Partilha a mentira. Aciona os robôs. Liga os robôs. Eu não aguento uma coisa dessa, velho. Sabe? Aí eu pergunto, qual é pior? Uma mentira dessa, aberta, na Globo, aberta. Ou o Pedro Doria? Eu não sou muito fã de processo, né? De verdade, porque eu acho que nem resolve. Mas esse tipo de fala aqui, gente, eu não consigo compreender como isso aqui não é de processo. Processar na pessoa física, por calúnia e difamação. Processo. Pá, meteu o processo. Ainda que não dei nada, mas processar. Só pra colocar o assunto na roda, em pauta. Coloca aí assim, vamos processar essa desgraçada.
Não dá, bicho. Não dá, sabe? Não dá. Ó, pessoal, o único caso